Olá, tudo bem? No livro de Mateus 24, no verso 24, Jesus fala que no final do mundo haveria falsos cristos e falsos profetas que enganariam muitos. Jesus fala que, se possível, enganaria até os próprios eleitos. Quem são esses falsos profetas? Todas as pessoas que pregam a palavra de Deus podem ser consideradas como um profeta. Falso profeta também significa aquelas pessoas que pregam a palavra de Deus erroneamente, ou que distorce a palavra de Deus. Quando fala falsos profetas, é porque essas pessoas, elas parecem ser profetas verdadeiros. É como uma nota falsa de uma nota verdadeira. É claro que, olhando assim de imediato, elas são idênticas. Mas se você observar bem, você vai conseguir distinguir entre a falsa e a verdadeira. É isso que acontece com os falsos profetas. Eles pregam a palavra de Deus com uma certa convicção, que muitas vezes a gente pode pensar que eles são verdadeiros profetas, mas no fundo eles são falsos profetas. A gente pode identificar um falso profeta em relação a esses pregadores, são aquelas pessoas que chamam atenção para si mesmo, são aquelas pessoas que estão em busca de poder, não tem nenhum interesse que a igreja ela seja preparada para o reino de Deus. O importante é que a igreja esteja preparada para as reuniões, para fazer a vontade desses homens. Existe até a questão do dízimo. O dízimo, a oferta, são coisas verdadeiras, elas são essenciais. Mas muitas pessoas, falsos profetas, aproveitam disso para tirar dinheiro das pessoas e eles se enriquecem. Então usa desse dinheiro para ficar ricos. Então eles são verdadeiros falsos profetas. São pessoas mal intencionadas. Não tem nenhum interesse que as igrejas que eles administram sejam salvas e sejam preparadas para a volta de Jesus. O único interesse desses falsos profetas é arrancar dinheiro das pessoas, usar a palavra de Deus para que se dê bem. Interessante que essas pessoas, elas são verdadeiras celebridades. São pessoas que são honradas pelo ser humano, honradas pelos homens. Um pouco semelhante aos escribas e fariseus do tempo de Jesus. Jesus falou que eles amavam muito mais as glórias do mundo do que as glórias de Deus. Eles adoravam ser chamados de mestre, ser chamados de rabi. Porém, eles não estavam nem um pouco interessados em fazer a vontade de Deus. Jesus fala que muitas vezes eles colocavam carga pesada em cima das pessoas, mas eles mesmos não tinham vontade de carregar e levantar aqueles fardos nem ao menos com um dedo. Jesus falou sobre isso. Tem uma passagem aqui no livro de João, no capítulo 30, aliás, no capítulo 3, no verso 30, onde João Batista diz assim, está no livro de João, mas João Batista que fala, convém que ele cresça e que eu diminua. Nós sabemos que João Batista, ele foi aquela pessoa que preparou o caminho para o ministério de Jesus. Inclusive Isaías no capítulo 40, no verso 3, lá fala, a voz que clama no deserto, preparai a vereda para o Senhor, preparai o caminho para o Senhor. E João Batista diz, eu sou a voz que clama no deserto. João Batista disse essa palavra, convém que ele cresça, que eu diminua. Nós sabemos o que aconteceu com João Batista. João Batista, ele foi morto ali no cárcere. Interessante que João Batista viveu uma vida muito simples. João Batista se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre. Ele se vestia também de peles de animais. A gente percebe que João Batista era uma pessoa muito simples, muito humilde. Então, são essa forma de João Batista expressar, o ensinamento de João Batista, bem que isso poderia ser entendido pelos pregadores da nossa época. Porque os pregadores da nossa época, infelizmente,
eles crescem muito e Jesus é diminuído, não só neles mesmos, mas também nas pessoas. Não consegue levar as pessoas para Jesus. Não consegue fazer com que Jesus cresça nas pessoas. Mas eles são pessoas orgulhosas e acaba também fazendo que os seus seguidores sejam pessoas orgulhosas. As pessoas se distanciam de Deus, se distanciam da verdadeira palavra de Deus. E essas pessoas passam a seguir muito mais um homem do que seguir a Deus. É por isso que está escrito no final: as pessoas adorarão a besta. E a besta representa o poder do homem, porque as pessoas elas passam a inclinar a seguir muito mais o ser humano do que seguir a Deus. E esses pregadores passam a ser idolatrados, passam a ser verdadeiras celebridades e adorados e honrados pelos homens.